Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores. Pessoal, convidada de honra, professora Mariana Pargendler, primeira mulher brasileira a receber um cargo titular de professora na Faculdade de Direito de Harvard, pessoal. Eu acho que ela é a primeira brasileira, é a segunda brasileira, porque eu acho que o primeiro e eu acho que o único é o Mangabeira Unger, que eu acho que já começou em Harvard na década de 80, 90. E depois, agora, a gente tem a professora Mariana Pargenda, que foi a última professora a receber titularidade na faculdade de Harvard. Ela estava até postando a foto lá da foto dela, que é enquadrada lá num quadro ali no saguão, no primeiro andar da faculdade de Direito. E hoje a gente vai conversar sobre uma das agendas de pesquisa dela, que é a ideia de heterodoxia jurídica no sul global. A gente vai conversar como vários institutos jurídicos, principalmente do direito privado, eles são internalizados, às vezes eles são transplantados, copiados, e quando eles são internalizados no sul global, eles vêm com características próprias. E como essas características próprias, que às vezes diferem das tradicionais, de onde eles são puxados, lá do norte global, elas são tão legítimas quanto. A conversa ficou bem interessante, eu espero que vocês gostem. E lembrando que este podcast é apoiado por vocês. Se o 11 faz parte da vida de vocês, se vocês estão comigo, principalmente aqui nas sextas-feiras, escutando as vozes das mais qualificadas pessoas no direito brasileiro e no mundo, né, que agora o 11 está bem mais internacional, cogite dar uma ajuda pra gente. O link tá na descrição aqui. Você pode acessar um monte de coisa aqui na descrição. Tem cupom de acesso, tem a descrição, tem o número de capítulos, tem as minhas redes sociais, tem o nosso Apoia-se, que é o que eu tô falando agora. E aí você pode receber os episódios com antecedência nos nossos grupos nas redes sociais, lá no WhatsApp, no Telegram. Você pode receber livros da nossa curadoria também. E você ajuda a manter o podcast de pé, pessoal. Foi graças ao nosso crowdfunding aqui do Apoia-se que eu consegui pagar minhas contas aqui durante o mestrado, né? E, obviamente, também não esqueço dos meus dois queridos patrocinadores. O primeiro deles, minha querida Contracorrente, lá com seu clube do livro no www.quebracorrente.com.br. Contracorrente te entrega aí 2 livros por mês nesse clube jurídico dela, Clube do Livro Jurídico. Um deles sempre inédito e outro do catálogo da Contra, além de te dar um cupom de 25%. E falando em cupom, o 11 tem cupom próprio, o 11 Supremos 25 aí para quem quiser comprar qualquer coisa no catálogo da Contra, vocês têm um desconto de 25% e a gente ainda recebe comissão todo mês. Então, use e abuse. O catálogo da Contra é maravilhoso. E o nosso segundo patrocinador, do meu querido Felipe Augusto, lá o Ouse Saber Cursos Preparatórios, que já ajudou mais de 5 mil pessoas a se integrarem em cargos de magistratura, Ministério Público, delegado, Defensoria Pública e procuradorias. Então, para quem está procurando encurtar a carreira até o cargo sonhado, dá uma olhada lá no trabalho do Felipe, é um cara super competente. O Ouse tem materiais de qualidade, tem cursos de todos os tipos e tem cupom de desconto também. Se você acessar aqui na descrição, eu acho que é Ouse11, tem a descrição aqui o nosso cupom de desconto para você ter desconto em qualquer curso lá do Ouse Saber. É isso. Espero que vocês gostem do episódio de hoje. Meu nome é Davi Sobreira e esse é o 11 Supremos. Queridos, conexão local, mas não local, porque eu acho que a professora está de volta no Brasil hoje. Pessoal, recebo a professora Mariana Pargendler, primeira mulher brasileira como professora a assumir um cargo titular de professora na Faculdade de Direito de Harvard. Não é pouca coisa. A professora Mariana veio conversar sobre uma pesquisa que ela tem desenvolvido sobre heterodoxia jurídica no sul global, mas antes da gente começar, deixa eu passar o microfone para ela se apresentar. Professora, por gentileza, fale sobre suas credenciais aqui para os nossos ouvintes. Olá, Davi, é um prazer estar com você. Como você falou, sou professora na Harvard Law School, onde o Davi atualmente faz o seu LLM. Antes disso, eu fui durante muitos anos professora no Brasil na Fundação Getúlio Vargas, isso até junho do ano passado. E é um prazer estar aqui para conversar com você sobre a heterodoxia jurídica no sul global, que é o assunto de um livro que vai ser
lançado, está sendo lançado e co-organizado com o Kevin Davis, da NYU, e também é um tema de uma agenda de pesquisa mais ampla que eu, Kevin e outros temos desenvolvido. Maravilha, professora. Para começar, o livro ele pega uma abordagem que parece bem decolonial. Então, a senhora, o livro ele faz uma crítica a uma visão que existe de que os países do norte global que acabaram exportando o direito para os países do sul global que foram colonizados, que foram descobertos, o que é o verbo que a pessoa usa nos dias de hoje, a gente vê no livro uma crítica bem robusta a essa perspectiva de que o direito que é emprestado, que é transplantado no norte global, é só uma cópia mal feita e que isso não é bem assim. Vamos começar dando essa introduzida do livro a partir dessa crítica que vocês fazem? Perfeito, Davi. De fato, o livro é uma reação ao que a gente entende ser uma visão dominante no direito comparado que foca no norte global e não no sul global. Então, é até surpreendente que a literatura trata pouco das peculiaridades do direito no sul global. Na medida em que ela trata do assunto, há alguns estereótipos muito correntes que você mencionou. Uma é a ideia de transplante, né, que evidentemente tem um fundo importante de verdade, existe muito transplante, cópia, adaptações, e há também uma visão de que o direito no sul global, sendo idêntico ou parecido com aquele no norte global, ele, no entanto, tem muitos problemas de efetividade, né, o de enforcement. Então, uma coisa é o direito nos livros, outra coisa é o direito em ação. Essa é uma visão corrente, me parece que ela acerta em muitos pontos, tem um fundo de verdade, mas ela não esgota a realidade jurídica em absoluto no sul global. E é com relação, e ela deixa de fora as inovações, as adaptações mais significativas do direito, né, não só da prática, mas da própria doutrina, das regras, das decisões jurídicas no sul global e é justamente para trazer esse aspecto da realidade para a conversa que vem esse projeto. Ponto seguinte, professora, tem um comentário de que diz que as famílias jurídicas tradicionais, esses desenhos que a gente faz, nessa visão que a gente, quando a gente importa, quando a gente, de novo, transplante, cópia, dependendo da teoria que a gente adote, quando a gente faz essa importação dessa ideia de famílias jurídicas tradicionais, essa ideia ela contribui para invisibilizar e subalternizar as tradições que existem no sul global. Como é que essa crítica é desenvolvida no livro? Bom, Davi, realmente eu acho que essa temática de famílias jurídicas, central no direito comparado, ajuda justamente a invisibilizar o direito do sul global. Talvez essa seja a forma mais predominante de pensar o direito comparado, categorizando em famílias jurídicas, as mais famosas delas sendo tradição românico-germânica, ou civil law e common law. Veja, pela própria ideia de família jurídica, alguns países têm direitos que são mães ou pais, e outros que são meramente afiliados. E não é coincidência que os sistemas do norte global são os sistemas mães ou pais, e os sistemas do sul global são tidos como sistemas afiliados. E mais do que isso, nesse tipo de tradição, o esquecimento do sul global é mesmo deliberado. Eu gosto de lembrar que talvez na obra mais famosa de direito comparado internacionalmente, dos autores alemães Zweig e Kutz, eles ensinam os comparatistas a, entre aspas, ignorar os sistemas afiliados e concentrar seus estudos nos sistemas pais ou mães. Então, a gente vê que realmente eu acho que você fala muito do decolonial, mas certamente é um aspecto muito forte de colonialismo nessa ótica das famílias jurídicas, como ela acabou se desenvolvendo. Agora, já que você trouxe o assunto, eu aproveito para mencionar
que no trabalho meu anterior, ainda da época do doutorado, eu cheguei a examinar a evolução das famílias jurídicas ao longo do tempo, em perspectiva histórica. E uma das coisas fascinantes que eu descobri é que essa própria dicotomia tão famosa hoje em dia entre civil law, common law, ela só se consolida no século XX. E no Tem século um artigo XIX, recente do Spaman contestando essa ideia, né? bom, o Sparman, ele é inimigo número um das famílias jurídicas e digamos, da decorrência das famílias jurídicas na literatura econômica, que daí se chama de origens jurídicas. Então, o Spama tem muita crítica a qualquer relevância mesmo dessa categorização que se tornou tão predominante. Então, essa é a linha de ataque central dele. No meu doutorado, estudando a formação do direito brasileiro no século XIX, e como essa literatura econômica já estava muito em voga, e continua em voga, tanto que Spam ainda continua atacando a base desse fenômeno, então eu estudei um pouco a evolução dessas categorizações, e o que eu descobri? Que no século XIX, os autores brasileiros não tinham a mesma compreensão de famílias jurídicas, né? Todos eles classificavam tantos autores brasileiros, latino-americanos, inclusive Clóvis Bevilacqua, que foi o autor do nosso primeiro Código Civil, ele classificava os países da América Latina como sui generis. Né? Então, assim, é até bastante interessante que eles não viam os seus sistemas jurídicos como naturalmente subordinados ou decorrentes dos sistemas, digamos, da tradição romano-germânica, que é a forma como eles vieram a ser classificados de forma subsequente e que se tornou muito arraigada. De qualquer forma, eu acho que tendo algum valor ou nenhum valor, como diria Spama, é uma ótica que nos cega para as diferenças dos sistemas jurídicos do sul global, e é justamente essa a intervenção que a gente pretende fazer. Professora, quando a senhora começou a falar, teve uma inquietação que eu tive discutindo com um amigo sobre. A gente acabou lidando com aquela questão do perdão presidencial que foi feito pelo Biden, e ele comentando com o que eu acredito seja um olhar muito eh, brasileiro, como aquilo deveria ser tido como inconstitucional, que era incompatível com o republicanismo, etc. E aí isso me fez pensar num link que eu acho que se conecta muito bem com isso que a gente está discutindo agora, que é a tradição das culturas jurídicas. Que quando a gente faz um transplante, uma cópia, e a cópia ela é internalizada num sistema novo, essa cópia ela nem sempre vai vir com todas as características da original, porque ela passa por um processo de colorir com as cores e tradições do país que está adotando ela. E aí a pessoa fala, ah, não, mas os criadores originais, eu olhei assim, o pessoal, se a gente for pegar os criadores originais, a teoria dos checks and balances, é o pessoal que começou a separação de poderes, a gente volta lá para Aristóteles. A gente tem até aquela piada que brinca, porra, depois dos gregos ninguém criou mais nada, o pessoal só copiou. Então, eu acho que é um ponto que tem que ser levado em consideração quando a gente fala desses institutos que eles são copiados, que eles são transplantados, é que quando o instituto ele é incorporado a uma tradição nova e ele toma uma dimensão diferente, ele tem uma aplicação diferente, ele tem uma tradição diferente, isso não necessariamente faz do instituto pior, melhor, ruim, bom, superior, inferior. Eu acho que o que ele faz é justamente um instituto diferente que eventualmente pode ter vindo de uma tradição diferente, mas tão legítimo quanto. E ele deve ser interpretado assim. Concordo com tudo que você falou, Davi, com tudo. Então, só reagindo um pouco. Primeiro, uma metáfora muito comum na literatura de direito comparado é a do transplante. Né? Na verdade, a literatura de direito comparado do século XX fala muito em transplante, mas eu até achei nos anais legislativos brasileiros do século XIX a mesma metáfora do transplante, com a mesma ideia de que se a gente tira uma instituição e coloca em outro solo, ou metáfora do transplante de planta,
ou o transplante de órgão em outro corpo, pode vingar, ou pode ser que o novo contexto seja menos propício e esse transplante não vinga. A verdade é que tem muitos autores que questionam o transplante como metáfora, mas nunca vem exatamente a mesma coisa. Então, o Máximo Langer, um autor argentino, vai falar: olha, uma metáfora mais interessante seria, por exemplo, a da tradução. E que eu acho que está um pouco na série de que você falou, que as coisas, na verdade, elas são recebidas com modificações, né? A gente sabe, né, que o tradutor ele sempre trai um pouco, porque ele exige essa aclimatação ao novo contexto. Mas eu concordo também com o que você disse posteriormente, com relação à adaptação não ser nem boa nem ruim, né? Na verdade, muitas pessoas utilizam justamente essa literatura do transplante para criticar: olha, que ruim o transplante, bom é adaptar. E mesmo agora, isso me lembra também aos estudos da época do doutorado, eu falo, depende, né? Porque às vezes a gente adapta para melhor e às vezes a gente adapta para pior. O que esse projeto em particular busca avançar é pensar no seguinte: olha, na medida em que há diferenças, não só no direito em ação, no enforcement, mas nas próprias regras dos direitos, e aqui a gente está focando sobretudo no direito privado do sul global, essa diferença? Para que lado ela pende? Será que a gente vê alguns padrões que possam tentar indicar como um contexto econômico, social, histórico diferente pode levar a adaptações num determinado sentido? Então, acho que essa é um pouco a linha que a gente busca para não só, número um, reconhecer as diferenças, número dois, com mente aberta, porque elas podem ser diferenças benéficas ou maléficas, mas também tentar compreender com que elas se relacionam, o que nesse contexto pode estar empurrando para determinadas diferenças jurídicas. Perfeito. Seguinte, professora, vamos um pouquinho para a parte conceitual. Como é que a senhora define a ideia de heterodoxia jurídica? Então, nesse volume, a gente define heterodoxia jurídica no sul global com os seguintes componentes. Primeiro, a gente chama de heterodoxo aquilo que é diferente do que a gente observa no norte global, entendendo, obviamente, que o norte global não é homogêneo. Aliás, quase todo direito comparado ele cuida de diferenças jurídicas dentro, né, desse espectro do norte global. Mas qualquer que seja esse espectro, a gente está pensando em diferenças para além dessas que são conhecidas, algo distinto da variação que existe dentro do norte global. E segundo, a gente busca nesse volume analisar no direito privado diferenças no sentido de incorporação de objetivos de política pública mais amplos ou de valores diferentes daqueles que são consagrados como paradigmáticos de determinados institutos no norte global. Então, diferente do norte global e com objetivos ou valores mais amplos. Essa daqui agora, acho que talvez fique até um pouco mais complicada, então eu vou pedir até que os ouvintes prestem bem atenção, porque é até difícil de eu lidar com isso daqui, que eu detesto Law and Economics. Eu acho muito bonito, mas assim, eu detesto fazer metodologia. O livro, ele trabalha a ideia de heterodoxia jurídica, e aí, a partir dessa ideia, em que medida a heterodoxia ela vai representar uma resistência aos princípios que são aplicados ao Law and Economics? Então, Davi, um ponto que a gente costuma utilizar para descrever essa ideia de heterodoxia jurídica é como uma contestação ou um desafio à abordagem tradicional de Law and Economics. Eu não acho que ela seja uma abordagem íncita ou necessária a Law and Economics, mas é a abordagem que marcou o mainstream da Law and Economics, como ele se desenvolveu historicamente. Mainstream é esse que, entendo eu, hoje em dia está em crise. Qual é essa ideia? É uma ideia de modularidade, de que diferentes campos do direito contribuem ao bem-estar social
com base em um objetivo de política pública específico. Então, para o direito contratual, vai ser reduzir os custos de transação, para o direito societário, vai ser proteger os investidores e mitigar custos de agência, para o direito concorrencial, vai ser a maximização do bem-estar dos consumidores, para o direito das empresas em crise, vai ser maximizar o valor da empresa em benefício dos credores. E se há preocupações com questões ambientais ou com mudança climática, bom, para isso há o direito ambiental. E se há preocupações com desigualdade, para isso há o sistema tributário e o sistema de gastos públicos. Então, há uma caixinha do direito para cada problema. E a gente define a heterodoxia, em grande parte também, como uma afronta, né, ou alternativa a essa modularidade com incorporação de objetivos de políticas públicas mais amplos pelas diferentes caixinhas de direito privado. Então, não acho que ela seja uma crítica à Law and Economics de uma forma ampla, mas realmente é uma crítica à forma como ela foi traduzida nos trabalhos basilares do campo ao longo dos anos. E parece que hoje em dia, em 2025, né, as abordagens de Law and Economics tendem a ser menos modulares, mas tradicionalmente essa perspectiva de definir muito estritamente os objetivos de cada campo, sobretudo no direito privado, é uma peça-chave no raciocínio de Law and Economics. Que, portanto, né, só para fechar o raciocínio, que, portanto, tira do direito privado questões distributivas, porque a caixinha certa para essas questões é a caixinha do direito tributário e do gasto público. O ponto seguinte, professora, é que a senhora explica no livro como os fatores que são muito presentes no sul global, como desigualdades profundas, instabilidade, problemas fiscais, como esses fatores eles influenciam escolhas jurídicas heterodoxas. A senhora pode dar alguns, primeiro, explicar como é que isso funciona e dar alguns exemplos que justifiquem isso? Posso sim. Então, vou te dar um exemplo que para mim é muito paradigmático, que é um exemplo carro-chefe do direito brasileiro, que é até algo que existe em outros países, mas aqui existe de uma forma muitíssimo alargada e, portanto, heterodoxa, não pela existência, mas pela sua aplicação e extensão, que é a desconsideração da personalidade jurídica. Então, no direito brasileiro, há muita desconsideração da personalidade jurídica, tanto pela categoria da desconsideração da personalidade jurídica, como por outras categorias jurídicas que servem para o mesmo objetivo de responsabilizar sócio ou até mesmo outras sociedades do mesmo grupo econômico por dívidas, e também para outros fins regulatórios. Né? Como é que a gente pode pensar, por exemplo, isso tem muitas implicações no direito brasileiro. Muitas das áreas em que a desconsideração da personalidade jurídica é mais alargada são áreas justamente em que há credor, que a literatura de direito e economia chamaria de credores involuntários ou sem capacidade de negociação. Então, direito do consumidor, direito do trabalho. Então, você tem, num outro polo, situação com pessoas com maior situação de vulnerabilidade. Esse é um lado. Outro lado, em que tem desconsideração da personalidade jurídica, questões ambientais. Então, você poderia dizer, bom, mas por que o direito ambiental não cuida das questões via regulação? Daí vem a pergunta, bom, será que o aparato regulatório no Brasil, ele consegue dar conta? Ou será que, diante das sabidas fragilidades, uma adaptação possível seja, em vez de apostar todas as fichas, né, no Command and Control Regulation, alargar as hipóteses de responsabilidade, por exemplo, de sócio e de sócio controlador? Inclusive, na nossa regulação financeira, né, que foi desenhada por economistas muito sofisticados, houve uma aposta deliberada nessa estratégia. É muito difícil regular instituições financeiras e, portanto, parte do nosso desenho regulatório vem com a imposição
de, de responsabilidade de sócio, né, como uma estratégia de regulação. É uma forma de entender, né, a gente pode entender isso tanto na seara do consumidor trabalhista, com um aspecto distributivo, como também compensando fragilidades em outras áreas do direito em ter, digamos, um Estado regulador altamente eficaz. Incone- Quer continuar? Mas eu ia falar mais um raciocínio, Davi, se Claro, você me permite. fique à vontade. E algo que também aparece, agora agora ampliando, né? O que que uma regra jurídica vai ter a ver com estar no sul global ou norte global? Vou te dizer mais um elemento que me parece importante também, né? Que é o seguinte: no sul global, historicamente, há muito investimento estrangeiro. E isso é uma coisa boa, evidentemente, mas também gera uma situação de economia política em que os stakeholders estão localizados no sul global, mas os investidores estão localizados no norte global, o que torna mais fácil para o sul global, né, ter regras que pendem para a proteção dos stakeholders, né, em detrimento de investidores que não estão aqui. Então, para um caso bastante paradigmático que daí não é do Brasil, é da Índia, né? Que a Índia veio a reconhecer responsabilidade da sociedade controladora depois do desastre ambiental de direitos humanos Bhopal, que foi causado por uma subsidiária de empresa norte-americana, em que as vítimas eram indianas. Então, você tem uma economia política diferenciada, não necessariamente para o mal, que, aliás, falando em Law and Economics e Full Disclosure, Davi, talvez não seja do seu gosto, mas eu fui durante anos professora de Law and Economics, de Direito e Economia, na FGV, mesmo Eu direito e acho muito bonito, eu economia só não tenho habilidade. É diferente. mesmo direito e economia bastante assim ortodoxo, defende responsabilidade de sociedade controladora com relação a danos ambientais. Mas os direitos do norte global não chegaram lá e o direito do sul global chegou. Mas eu acho que ajuda você ter as vítimas e não ter os investidores para que esse tipo de solução jurídica consiga ser aceita. Professora, em conexão com essa última pergunta e essa última resposta que a senhora deu, como é que esses institutos jurídicos eles se conectam com elementos e valores sociais e culturais locais? No livro vocês citam a ideia a humanidade para o outro do Ubuntu africano. E assim, a senhora já começou a ilustrar bem como é que o Sul Global ele pega esses valores. Ah, o Law and Economics do Sul Global ele já admite esse tipo de coisa. Por quê? Porque o Sul Global está acostumado a sofrer com esse tipo de coisa. O Norte Global não está. É uma exceção, pelo menos eu acredito que seja. Então eles acham que é meio que um não problema. E para a gente é um problema recorrente. Davi, enfim, acho que, por exemplo, a questão da desigualdade econômica, né, que é também uma questão no norte global, é evidentemente e tradicionalmente uma questão muito mais premente, visível, central no sul global. E isso vai permear o direito privado. Então, para te dar um exemplo, no Brasil são muito centrais, muito tradicionais discussões com relação ao papel de justiça social no direito dos contratos, né, com várias implicações pontuais. E normalmente no Brasil se atribui isso a uma ou outra escola. Olha, o problema é a escola do direito civil constitucional que fez essa bagunça por trazer valores públicos ou preocupações com desigualdade no direito privado. Mas parte do nosso trabalho, e é um capítulo sobre isso no volume, diz o seguinte: olha, mas essas preocupações com desigualdade no direito dos contratos, elas não são só no Brasil, né? Você vê também preocupações muito semelhantes na África do Sul, que inclusive essa é categorizada como common law em muitos dos estudos dos economistas, na Argentina, na Colômbia. Agora, na África do Sul, que evidentemente tem um histórico muito difícil de apartheid, isso é parte do caldo, né, de desigualdade. Mas também essa discussão lá é conduzida em torno desse valor do Ubuntu como um valor assim de unidade, solidarístico, e é muito difícil discernir, né, se é a situação econômica material
que empurra para essa heterodoxia ou se são também os valores próprios. E no nosso trabalho a gente tem tentado incorporar tanto uma abordagem mais econômica, welfarista, como uma abertura a que diferentes valores e visões de mundo também moldem os institutos de direito privado. E esse exemplo do direito contratual inspirado pela desigualdade, eu acho que ele pode ser explicado tanto por um lado como por outro, que não são, evidentemente, excludentes. Professora, em termos de curiosidade, eu acho que vai enriquecer também. Qual foi assim o caso mais emblemático de heterodoxia que assim chamou a atenção, que é paradigmático assim na sua leitura? Ai, tem. Bom, eu acho o caso da desconsideração da personalidade jurídica que eu já mencionei, ele é muito paradigmático. E no Brasil, ele é tido como algo brasileiro, né? No entanto, para mim, chamou muito atenção quando eu me deparei com a literatura internacional e vi que a Índia era descrita como sendo excepcional por ter sociedade, por ter responsabilidade de sociedade controladora por dívida ambiental. Eu falei, não, para tudo, né? Bem-vindos ao Brasil. E isso até, Davi, eu acho que é interessante porque na ausência de trabalhos de direito comparado Sul-Sul, cria-se o que eu chamo eu chamo em inglês de Odd Duck Syndrome, né? Síndrome do patinho feio, mas que em português a gente pode chamar também de complexo da jabuticaba. A gente acha algo diferente no direito brasileiro, a gente só conhece o direito norte global e fala, nossa, que diferente. Mas claro que isso acontece não só no Brasil, acontece também na Índia e sul global afora, enquanto que algumas das nossas peculiaridades só são tão peculiares porque a gente está se comparando com animais distintos. Então, essa me chamou a atenção, essa discussão na Índia, quando eu cheguei a ela. Agora, realmente, um dos capítulos do livro é sobre heterodoxia jurídica no direito societário e na governança corporativa comparada, e para mim, daí isso foi muito surpreendente. Por quê? Porque eu estudo essa matéria e leciono há anos, né? Só que, claro, como é que acontece o direito comparado? E essa que é a questão, né? Normalmente, os demais países do mundo são comparados relativamente aos quesitos ou questões que estão na mente das pessoas do norte global. E o que não preocupa as pessoas do norte global não entra nos quesitos, né? Então, se desconsideração da personalidade jurídica não é um grande tema no norte global em determinado momento, isso não vai ser analisado ao redor do mundo. E daí teve alguns pontos que me chamaram muitíssimo a atenção nesse capítulo sobre o direito societário, que quando a gente se abre a ver o que é diferente, tem muita coisa. Mas eu brinco, é um desastre, né? Porque a heterodoxia jurídica é um saco sem fundo. Mas para te dar alguns exemplos, na África do Sul, empregados, eles têm direitos relevantes no direito societário. Eles têm a possibilidade de ingressar com ações sociais derivadas, com ações de desqualificação de administradores. Eles podem protocolar pedido de falência, eles têm direitos de voto especiais no procedimento de falência. Então, essa proeminência dos empregados, digamos, tanto no direito societário como no direito da insolvência da África do Sul, me chamou muito a atenção. Estava para além do limite da minha imaginação, com base no meu conhecimento, né, tanto do Brasil como do norte global. Outro ponto que me chamou muito a atenção é com relação à temática da diversidade. Me surpreendeu, porque normalmente o core desse debate sobre diversidade, até pouco tempo atrás, era com base na diversidade de gênero, e daí sempre falava, nossa, Noruega teve uma lei muito inovadora com relação a cotas de gênero em conselhos para mulheres, que é algo importante. Mais recentemente se discute também questão de diversidade racial nos conselhos de administração de Estados Unidos, mais com iniciativas voluntárias. Hoje em dia também estamos em tempos de backlash, mas me chamou muito a atenção quando fui descobrir e documentar as iniciativas de diversidade racial muito, até bastante antigas, muito mais amplas, porque focadas não só em administradores, mas com relação à própria estrutura de propriedade acionária, tanto na África do Sul como
na Malásia. Então, que absolutamente não era capturada pelo debate tradicional, porque, enfim, quando o Banco Mundial fazia perguntas sobre governança corporativa, não tinha a questão da diversidade em mente, portanto, não captura, né, nesses estudos comparados o que é diferente, mas vem já com essas perguntas padrão do Norte Global, que então inspiram esse diálogo, mas de uma forma muito enviesada. Teve um caso que me chamou a atenção, porque a gente teve isso, a gente tem isso no Brasil, mas ele está sendo incorporado, até onde eu sei, pelo STJ, sobretudo em matéria lidando com direito de pessoas que estão em situação de hipervulnerabilidade, que eles chamam, que é o caso da Argentina. E a senhora faz um contraste com o modelo europeu. O STJ, até onde me ocorre, ele coloca pessoas, eu acho que pessoas em situação de rua, menores, mulheres em situação de violência doméstica, coloca isso eu estou tentando me lembrar da jurisprudência de cabeça. Então, quem estiver escutando ou assistindo a gente pode me corrigir nos comentários, fique à vontade. Mas eu lembro que mulher em situação de violência doméstica está nos hipervulneráveis por causa das colunas do Timothy. Mas ele é um conceito que basicamente foi desenvolvido na jurisprudência para criar uma proteção maior, principalmente na via interpretativa. Como é que a gente contrasta isso daqui com o modelo argentino, com o que a gente chamaria de tradicional modelo europeu? De novo, né? Lembrando que o modelo europeu não é uniforme, né? Em parte não é, mas em parte é também, porque as diretivas da União Europeia, por exemplo, na área de direito do consumidor, elas vão bem longe, né? Então, também, em parte, tem um modelo europeu de Bruxelas, né? Digamos, propriamente dito, embora, evidentemente, com peculiaridades locais. Um dos capítulos do livro vem de uma professora argentina que dá aula na Espanha, a Maria Guadalupe Martinez Alves, que estuda direitos dos contratos, direitos do consumidor, e, e mostra diferenças relevantes entre a abordagem do direito consumidor europeu e o direito do consumidor latino-americano, e ela foca especialmente na Argentina, embora tenha paralelos com, com o modelo brasileiro também. Então, ela vai dizer, olha, o modelo regulatório europeu, que a gente pensa, ó, é o modelo que temos, é o modelo que seguimos, tá falando. Na verdade, aquele é um modelo pautado no consumidor médio. E é um modelo que busca empoderar o consumidor, que é um discurso bastante diferente do modelo argentino e também brasileiro, que tem como ideal de consumidor não o. Ixi, deixa eu desligar. Com certeza é fraude. Passo o dia inteiro recebendo ah, ligação de fraude da vida. Quando eu cheguei por aqui, na primeira semana, eu comecei a receber mensagem no telefone, mas pelo menos vinha com aviso, assim, isso provavelmente é spam, isso provavelmente é Estados Unidos, fraude. quer dizer. Isso. Bom, nos Estados Unidos as fraudes são em chinês. Eu não sei se acontece com você, mas Não, as que eu essa recebo eu ainda também. não passei, não. Eu recebo muitas em chinês, mas essa era no meu telefone brasileiro e essa em português. Então, assim, a fraude ela é universal, embora com suas peculiaridades. Mas vamos lá. No modelo argentino e também brasileiro, o foco é na ideia de consumidor vulnerável. Então, esse é o primeiro momento. Né? E se a vulnerabilidade, ela exige proteção. Mas não parou na vulnerabilidade. Agora a gente tem mais categorias, que na Argentina veio por regulação, no Brasil vem por jurisprudência, de tentar ter uma customização maior, não só com relação à vulnerabilidade genérica dos consumidores, mas com relação a situações de hipervulnerabilidade que necessitariam um regime ainda mais protetivo. Como é que eu acho que é uma forma de pensar com relação a esse assunto? Veja, se a gente está pensando em desigualdade, em distribuição, a forma como o, digamos, o Código Tributário, o sistema de gasto público lida com isso, muitas vezes é uma forma customizada, né? Você tem categorias de necessidade. E a gente vê essa categorização chegando também no direito privado com esse tratamento jurídico um pouco contingente com base na situação de vulnerabilidade pela qual a pessoa passa, que evidentemente é um regime distinto daquele ideal mais abstrato, universal de igualdade, né? Embora o direito europeu
do consumidor seja distinto do direito geral dos contratos, ele é menos sensível a situações de desigualdade do que tem sido o direito do consumidor na América Latina. E, se você me permite, porque é uma questão que está na ordem do dia, sabe que hoje em dia no Brasil estamos discutindo o chamado projeto de reforma do Código Civil, que até pode ser entendido como um novo É, Código Civil. eu brinquei quando eu conversei com o Tartucci, eu fiz dois episódios sobre isso aqui. A gente fez um primeiro com críticas, e depois eu conversei com o Tartucci, que fez parte da comissão defendendo, né? E a primeira coisa que me veio à mente quando eu conversei com a Thaís Seco, que ela fez as críticas, foi uma metáfora que até outro professor civilista fez, que era o Código Civil de Teseu, né? Em que medida a gente pode dizer que é o mesmo Código Civil se a gente está substituindo mais da metade dos artigos? Se a gente está, não necessariamente substituindo, não está fazendo reforma em mais da metade dos artigos. O Tartucci, ele continua insistindo que é uma reforma, né? Eu acho que para o tamanho que a reforma está sendo feita e para a velocidade, que está quase a toque de caixa, com pouco debate público, eu acho que não é desonesto você dizer que é um código quase completamente novo. É, é o que me parece realmente que reforma não descreve a realidade, mas o ponto que eu gostaria de observar com relação a essa reforma, e para não deixar dúvidas, eu sou muito crítica a esse novo projeto, tanto com relação à sua necessidade, com relação à sua extensão, com relação a várias regras em concreto. Mas um ponto só para a gente saber, aí vem até com a ideia, heterodoxia jurídica é boa ou ruim? Eu acho que depende, né? E me parece que uma leitura, pelo menos de vários componentes, porque esse projeto, como ele é muito amplo, tem de tudo lá dentro, mas uma das, uma das correntes nesse projeto é um pouco de heterodoxia jurídica, Davi. Gosta ou não gosta, mas na medida em que ele tem, de fato, um projeto intelectual, esse novo Código Civil, é uma linha de heterodoxia jurídica interessantíssimo. Inclusive, a exposição de motivos abre se referindo ao Código Civil argentino, como um código que incorpora preocupações de direitos humanos no direito privado. Menciona o direito civil argentino na parte em que ele incorpora indenização punitiva ou punitive damages. No direito privado, cita o modelo argentino. E mais, esse é um ponto que eu acho interessante, só porque você estava falando de vulnerabilidade, voltando no assunto. Em vez de ter regras abstratas gerais, agora a gente tem regras no Código Civil que vão se aplicar ou não a depender do caráter de vulnerabilidade do sujeito envolvido. Então, por exemplo, cônjuge tem direito de habitação, mas se houver outros herdeiros vulneráveis, eles têm direito de habitação também. Há determinada regra para a legítima, mas para os vulneráveis é possível, né, ter uma alocação de parte da legítima. Então a gente vê essa, digamos, customização, acho, com um olhar distributivo no direito privado. Seja por meio de regras, que até essas me parecem menos problemáticas, porque elas pelo menos são mais claras, como por meios de conceitos jurídicos indeterminados. E, por exemplo, a reforma, né, entre aspas, ela traz a ideia de que violação à função social do contrato gera nulidade do contrato. Daí é muito amplo, né? Entendo que o social seja importante para a nossa realidade no sul global, mas aí isso gera muita insegurança e que é uma das razões pelas quais eu sou bastante crítica ao projeto, né? Mas consigo compreendê-lo, e eu acho que essa é uma das formas de compreendê-lo, absolutamente não a única, acho que há várias explicações de economia política também para a existência do projeto, mas na medida em que é dos pilares intelectuais, é uma pendência para essa heterodoxia jurídica no global, que vem, inclusive, escancarada com a referência ao Código Civil argentino. Questão metodológica, professora. No próprio livro, vocês admitem que existe um limite para o estudo, porque ele está cobrindo o que vocês chamam de países com maior autonomia e em maior escala. A senhora falou da Índia, a senhora falou da África do Sul, falou do Brasil. Em que medida isso afeta as conclusões do fenômeno da heterodoxia como algo amplo? Acho que esse é um ponto importante, Davi. De fato, a gente procurou heterodoxia onde achávamos que iríamos encontrar.
né? E achávamos que iríamos encontrar com maior frequência em países grandes, né? E por razões de escala, por razões de uma maior independência de países do norte global, e, portanto, as nossas conclusões por hora, porque é o que estudamos, estão restritas aos maiores países do sul global. Né? Vou dizer que desde que começamos a publicar nessa linha, isso tem inspirado, né, o interesse por inovações no sul global de outra forma. Então, recentemente, né, Aurélio Gurrea Martínez, um professor que é espanhol, mas leciona na Singapura, uh, publicou no SCRN um paper sobre inovações no direito da insolvência no sul global, e ele cita daí países bem pequenos, né? Olha, há uma regra super interessante na República Dominicana. Então, assim, acho que com certeza a inovação não é exclusiva dos países maiores, mas a gente imaginou, e esse foi o nosso recorte, que ela seria mais frequente e plausível nos países maiores, portanto, isso é o que foi estudado e documentado até o momento. Fica um pouco essa agenda em aberto com relação aos países menores do sul global, em que medida eles têm a mesma propensão ou não. Eu acho que essa é uma agenda em aberto que não foi suficientemente explorada por nós até o momento. Mais uma, que não está dentro da parte de metodologia, mas entra mais na parte de mérito. A gente já consegue identificar, quem está assistindo e escutou até aqui, consegue identificar, e a gente já até citou, algumas conexões, ou pelo menos lembrança com a ideia do direito decolonial, perspectivas decoloniais no direito comparado. Como é que a heterodoxia dialoga com a ideia de decolonialidade? Acho que um ponto comum é essa ideia de descentralizar o norte global na discussão sobre a constituição do conhecimento. Então, acho que nesse aspecto, acho que é algo bastante central aos estudos nessa linha e também é bastante central para a gente. Uma diferença que se apresenta é que um tema bastante comum nos estudos descoloniais, pós-coloniais, é uma ênfase em outras manifestações do direito do que não o direito positivo tradicional. E esse nosso projeto é um projeto que foca no direito da forma mais tradicional possível. A gente está estudando leis e decisões judiciais. E muito do decolonial busca ver manifestações jurídicas para além desse formato. Então, nesse sentido, a gente não segue o formato de outros estudos nessa linha. Algo que eu acrescentaria também é que, pelo menos para alguns autores, há muito interesse no que veio antes da colonização, né? E para a gente, isso não apareceu tanto. Muitas das mudanças, das diferenças, né, das heterodoxias que a gente examina, não são reflexo necessariamente do que estava antes da colonização, mas são desenvolvimentos absolutamente recentes que dizem com a realidade atual desses países, tendo em vista a economia contemporânea, né? Eu acho difícil, por exemplo, para mim que sou sujeito societário, pensar no direito societário antes da colonização, né? O direito societário, justamente, ele tal como existe hoje, ele é produto do fim do século XIX, início do século XX na sua manifestação atual. E, por fim, eu diria o seguinte, em alguma medida, essa literatura ela ainda é pouco desenvolvida no direito comparado, de um lado, e pouquíssimo desenvolvida no direito comparado com relação ao direito privado. Acho que o direito constitucional já foi muito mais longe, o direito internacional foi mais longe, mas o direito privado ainda está muitíssimo atrasado. E essa literatura, então, na medida em que ela existe, ela defende o ideal, né? E eu acho que a gente está tentando buscar, além de defender esse ideal de estudar o sul global com novas lentes, dar o passo adiante de fato, estudar o sul global com novas lentes e já ter esses casos iniciais e essas reflexões concretas que podem inspirar o nosso debate.
Estamos caminhando para o fim. Uma outra pergunta que eu queria fazer, professora, é que na obra a senhora sustenta uma necessidade de repensar os esquemas classificatórios tradicionais. Qual a proposta? Qual a alternativa? Então, Davi, essa para mim é um ponto caro, né? Quais são os esquemas classificatórios tradicionais? O mais tradicional de todos, famílias jurídicas, sobre o qual a gente já conversou. E daí existem duas posições. Aqueles que não veem valor nenhum, né, nesse tipo de classificação, como o professor Roger Spama, meu colega, ou aqueles que veem alguma valia, mas entendem que essas classificações são insuficientes e eu me enquadro nessa segunda vertente. E eu acho que há um grande potencial, assim como eu acho que eu consigo aprender um pouco sobre a cara de um determinado sistema jurídico, sabendo se ele se chama de civil law ou common law, eu acho que eu consigo também aprender bastante sobre a cara desse sistema jurídico, pensando se ele está no sul global ou no norte global. Eu acho que tem uma enorme agenda, né? E esse volume eu vejo como um primeiro passo, tem outros trabalhos que também buscam botar mais pedrinhas nesse caminho de construir realmente categorizações e substância dessa divisão que me parece uma divisão não, né, all-encompassing, né? Ela é limitada também, ela não vai nos dizer tudo sobre o sistema jurídico de cada país é de um jeito, mas acho que há uma quantidade muito grande de aspectos comuns com relação a países do sul global e muito conhecimento a ser gerado com essas comparações. Então, realmente, não estamos lá ainda, mas um objetivo é criar os fundamentos para um direito comparado mais sensível a essa classificação sul-norte global, porque a gente sabe que há aspectos econômicos, sociais, históricos importantes subjacentes e, portanto, não é surpreendente que eles modulem as características do sistema jurídico, inclusive em matéria de direito privado. Pergunta final. Utilidade prática. Como é que pesquisadores e policymakers, né, formuladores de políticas públicas, se beneficiam das críticas e das lições que vocês trazem na obra? Ai, bom, conhecimento é poder, né, Davi? Deixa eu só falar um pouquinho como é que eu acho que a nossa agenda ela reage à visão muitas vezes prevalente no nosso direito. Eu falei várias vezes de desconsideração da personalidade jurídica, certo? E eu interpretei essa doutrina alargada no direito brasileiro como sendo função do nosso sistema distinto, né? Tanto em termos de desigualdade econômica, como em termos de capacidade estatal, como em termos de dinâmica entre ser um país do sul global e receber investimentos do norte global. Tudo, né? Diferenças jurídicas que reagem a fatores contextuais. Na verdade, a gente encontra autores dos mais renomados no Brasil que dizem o seguinte, eu vou citar, olha, a desconsideração da personalidade jurídica ampliada no Brasil só tem uma causa: as pessoas por aqui estudam pouco. É uma hipótese da ignorância. Nossos institutos são distintos porque não estudamos o suficiente. Né? E isso gera consequências de política pública. Até falando em reforma do Código Civil, teve a Lei da Liberdade Econômica, que mudou diversos dispositivos do Código Civil. Um deles que ele mudou foi o seguinte: introduziu um novo artigo 49A, que fala assim: a autonomia patrimonial, estou falando com outras palavras, tá? Mas tem muitos benefícios, como gerar empregos, contribuir para a coletividade, é outra dicção, né? Mas é um dispositivo de lei super interessante, né, do ponto de vista teórico, porque ele não tem sanção, ele busca, na verdade, responder essa hipótese da ignorância, busca ensinar o, o, o juiz, e talvez também os estudantes, operadores do direito, sobre a importância da autonomia patrimonial. Ou seja, eu acho que se a gente não tem conhecimento dos fatores contextuais que empurram para determinadas soluções jurídicas, a gente vai ter intervenções que são pouco efetivas. E eu acho que algo para se identificar
a importância do contexto é abrir os olhos e começar a analisar o Brasil não só com relação aos países do norte global, mas também com relação aos países do sul global, porque que a gente aprende muito nesse processo, e daí, né, gostando ou não gostando das heterodoxias jurídicas que a gente encontra, a gente pode ter intervenções muito mais efetivas. Então, fica um convite, né, para os ouvintes para se interessarem, né, por essas diferenças e terem uma abordagem com a mente aberta, né, buscando, mesmo que elas lhe pareçam repulsivas, buscar entender de onde que vem isso e sem imediatamente descartar como absoluto produto de burrice, ignorância, que deve ser suplantado e esquecido. Bloco final, vamos para a parte de indicações de leitura, referências, deixar os leitores. E aqui geralmente eu brinco que a gente vai deixar os leitores mais pobres e mais inteligentes, mas o livro é de acesso aberto, né? Então, O livro já olha, está aberto, o pessoal acesso ainda aberto. vai levar no 0800. Então, professora, É. por favor, jabá é liberado. E também vale indicar eventuais outros artigos que a senhora tenha publicado sobre o tema. Fique à vontade. Bom, o livro central que a gente discutiu é Legal Heterodoxy in the Global South, né, saindo agora pela Cambridge University Press, acesso aberto, aqueles que gostam de livro físico, também dá para comprar o livro físico, então disponível de graça uh, virtualmente e também com o livro físico. Quer dizer, para mim esse livro culmina, né, uma série de artigos anteriores, alguns deles estão no livro, outros não estão, tem um artigo anterior, How Universal is the Corporate Form, o quão universal é a sociedade anônima, que trata justamente de peculiaridades do direito societário brasileiro com relação a aspectos centrais, e esse foi uma contribuição bem na mesma linha, mas que não entrou. E daí eu faço também referência a trabalhos em andamento, porque essa Professora, agenda só um ponto. A é gente uma. vai deixar o livro linkado aqui para quem quiser acessar, mas o nome do livro vai ser Legal Heterodoxy Heterodoxy in the Global South. in the Global South. Mariana Perfeito. Pargender e Kevin Davis são os editores, e com contribuições de renomados professores dos diversos cantos do mundo. E por Perfeito. A fim, senhora tinha falado de trabalhos em andamento ainda. você vai falar de trabalhos em andamento, que é uma agenda que continua viva, e eu, assim como muitos colegas, tenho a prática de compartilhar estudos no SSRN, e nos próximos meses vou lançar no SSN um estudo que trata da prioridade na falência de trabalhadores ou de credores com garantias, que é um cenário de bastante conflito entre capital e trabalho no direito privado, e que também acaba documentando muita heterodoxia jurídica no sul global, inclusive com o pioneirismo da Constituição Mexicana de 1917, tem uma regra nesse sentido de prioridade de trabalhadores na falência. E um outro trabalho, e esse trabalho da falência com Kevin Davis também, e com a Maria Eduarda Lessa, e um outro trabalho em andamento com a Olivia Pascoaleto, professora da FGV, que busca daí investigar a história do conceito de grupo econômico no direito brasileiro, que a gente já sabia existia desde a CLT, e a gente descobre vem de antes da CLT, ainda nos anos 30, e que é um conceito que se espalha pelo direito brasileiro, ganha muita força, e no ano passado ainda serve para o desfecho, né, de uma questão geopolítica central, que foi o embate entre o Supremo Tribunal Federal e Elon Musk. Então, esse estudo histórico e com repercussões bastante presentes também deve chegar ao SSRN muito em breve. Maravilha. Professora, muitíssimo obrigado. Eu achei que na primeira vez que a gente conversou sobre essa ideia, a gente ia entrar muito no direito privado, mas eu acho que a perspectiva de direito comparado foi muito mais abrangente, muito enriquecedor.
sempre bacana, é uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça, assim, eu tinha algum vislumbre sobre a ideia, como a gente conversou aqui, a ideia dos transplantes, a ideia de cultura, mas é muito perspicaz esse tipo de olhar que pesquisadores afiados têm. Eu agradeço muito sua participação e as portas estão sempre abertas. Muito obrigada, Davi. Uma alegria conversar com você. Pessoal, nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até semana que vem.